A empresa de Felipe Neto, a Play9, que agencia perfis de influenciadores nas redes sociais, confirmou a utilização de 14,3 milhões em benefício fiscal até agosto deste ano, através do Programa Emergencial Retomada do Setor de Eventos, a Lei PERSE, do governo federal. A lei foi instituída em 2021 para mitigar possíveis efeitos da pandemia de Covid-19 em empresas que promovem eventos. E em nota oficial, a empresa de Felipe Neto afirmou o seguinte, abre aspas, a Play9 utiliza o benefício fiscal previsto pela Lei PERSE, um programa criado pelo governo federal para apoiar empresas afetadas pela pandemia. A utilização desse benefício é permitida a todas as empresas que se enquadrem nas SENAIs listados pela lei e que tenham feito a sua inscrição dentro do prazo estipulado. No caso da Play9, a implementação seguiu esses dois requisitos e foi aprovada pela Justiça ainda no governo Bolsonaro. Todo o acompanhamento dos trâmites legais está sob contínua orientação do escritório de advocacia Ulloa Canto, um dos mais respeitados em direito tributário do Brasil. Como muitas outras empresas do setor de produção, o agenciamento ou eventos, a Play9 foi significativamente impactada pela pandemia e, assim como os concorrentes, fez uso de benefício para atenuar as perdas geradas, além de garantir empregos. Fecha aspas. Vamos colocar aqui, vou chamar o nosso querido Wilson, mas eu queria antes ver a manifestação do nosso querido Rodolfo Borges. Lembra que a gente tinha mostrado lá? Agora sim é a fala dele sobre esse assunto e depois voltamos com o nosso Wilson. Pode pôr o VT. Esse assunto do Felipe Neto com o PERSE é muito saboroso, né? Porque esse influenciador ele vem tentando se estabelecer como um integrante do governo Lula nas redes sociais e para fazer isso ele precisa posar de exemplo, de símbolo sobre várias questões. E ele escolheu uma delas, a taxação dos ricos, impostos para empresários, por exemplo, ele entrou nessa história também do 6-1, dizendo que nas empresas dele é diferente. E a questão é que ele vem sendo questionado nas próprias redes sociais sobre todos esses assuntos. E a questão do PERSE foi, mais uma vez, expôs que tem uma hipocrisia no discurso dele. Então ele faz parte, ele é sócio, e aí disse que não é o sócio majoritário, mas ele é sócio de uma empresa que foi beneficiada por uma isenção de 14 milhões de reais. É muito dinheiro. E ele foi se explicar, dizendo que isso não é com ele. Mas a questão é que, mesmo a explicação dele já foi trucidada nas redes sociais. Não tem explicação. Ou ele posa como símbolo e se comporta à altura do símbolo que ele projeta, ou então não tem discurso. E o fato é que não tem discurso, porque a cada semana o Felipe Neto é questionado por uma questão. E aí vamos lembrar que ele estava junto da primeira-dama Janja quando ela proferiu a ofensa para o Elon Musk, participou daquilo, referendou a ofensa, foi lá nas redes sociais, desafiou Elon Musk, desafiou ele a tentar interferir no Brasil e foi também ridicularizado por isso. Eu aproveitei essa história para lembrar que o Felipe Neto não é o primeiro influenciador a tentar desempenhar esse papel de apoiador do governo nas redes sociais. No início do governo, aquele perfil Choquei, o criador do perfil estava na posse do Lula, participou da festa, e depois que teve aquela questão sobre um suicídio, e o Choquei, que não foi criminalmente responsabilizado por isso, mas depois daquilo teve que rever toda a forma como lidava com o noticiário, a participação irresponsável que aquele perfil fazia do noticiário, ele foi agora substituído pelo Felipe Neto. E aí a qualidade dos dois é basicamente a mesma. Só que a diferença é que o Felipe Neto tem um alcance muito maior. O Felipe Neto tem 17 milhões de seguidores no X, enquanto o Choquei tinha 8, ou tem hoje 8. E o Felipe Neto tem 46 milhões de seguidores no YouTube. Então, assim, uma relação em que os dois tendem a ganhar. Aparentemente, o governo, pela sua mensagem ser replicada para mais pessoas, e o influenciador por conseguir alguns benefícios tributários.
Muito bem, aí estamos então com a palavra do Rodolfo, que traz pontos bastante relevantes, de fato, provocações, perguntas a serem respondidas, desconfortos relevantes. Wilson, o que é que você vê dessa situação? Eu não sei nem como é que eu posso utilizar um adjetivo para essa história sem ser ofensivo, porque no final das contas, quem paga o imposto é você, meu amigo. Em 2024, só para a gente lembrar, em abril de 2024, a Câmara dos Deputados aprovou uma reformulação no PES, justamente para evitar casos como esse do Felipe Neto, né? Proibindo a utilização do programa para produtora de filmes de publicidade. Gente, o PES, vamos lá, vamos para a história. Eu tenho pouco tempo, mas vamos tentar explicar rapidamente. O PES foi criado para tirar da lama a empresa de turismo que não pôde fazer turismo, que teve que fechar as portas durante a pandemia, o restaurante do tiozinho que não conseguiu vender comida porque as pessoas estavam em casa, o cantorzinho, o camaradinho que tem uma banda musical que está o tempo todo fazendo show. Foi para isso que o CPS foi criado. Não foi criado para um influenciador digital ficar falando groselha na internet e dizer, isso pode, isso não pode, e eu utilizar uma tática de cancelamento gratuito para qualquer pessoa. O que estamos falando aqui é de dinheiro público que foi, sim, utilizado para beneficiar uma empresa que não era a destinatária inicial desse programa. E utilizou-se, sim, de uma brecha na lei para poder ser beneficiada. É aquela história, meu caro Zé Inácio. É muito fácil você, na internet, falar, comentar e apontar o dedo para quem quer que seja. A questão é a seguinte, nesse Brasil de meu Deus, você não só tem que ser honesto, você tem que parecer honesto. E nesse caso específico, o influenciador digital pode até ter tentado ter sido honesto, mas a atitude dele não pareceu nada honesta. Pois é, e justamente de alguém que, como você mesmo diz, é muito eficiente em apontar dedos. Agora ele tem um dedo apontado para ele.